Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Simone Santos, do Simone Arte em Tecidos, e vim mostrar o passo a passo completo do nosso estojo palito que eu mostrei lá no Instagram. Então, o que eu vou precisar? Quais são as medidas do meu material? Eu uso o zíper de metro, mas se você não for usar zíper de metro, você pode usar um zíper de 35 centímetros, um cursor, ó, o meu cursorzinho é pequenininho. Eu preciso das medidas do tecido principal, do meu tecido de forro e da minha manta ou da entretela, depende do que você vai preferir usar, tá? Na medida de 27 centímetros por 20. Então, os três têm a mesma medida. 27 centímetros por 20. Tecido, forro e manta. E eu vou precisar de dois pedacinhos de... vou usar o viés, tá? Para você poder fazer a pecinha que puxa, né? Para facilitar na hora de você puxar o cursor. Então, aqui eu tenho 7 centímetros. Então, você vai precisar dois pedacinhos de viés de 7 centímetros. Ah, Simone, eu não tenho viés. Pega um pedaço de tecido da cor que você quiser para fazer um composê. Tira ele na medida de 7 centímetros por 4 centímetros, tá? 7 centímetros por 4, vai dar o mesmo efeito. Faz o mesmo acabamentozinho, porque depois você vai dobrar, aliás, vai dobrar assim, né? Tá? E o viés ou o debrum que você for utilizar vai servir também para fazer o acabamento da parte interna do seu estojo, tá bom? Então, se você não tiver viés, não tem importância. Corta a tira aqui no caso, duas de 7 centímetros por 4 centímetros. E para fazer os acabamentos internos, você vai medir de acordo com o tamanho da sua caixinha de leite, do acabamento. Corta sempre meio centímetros a mais para você fazer um acabamento bonitinho, tá bom? Isso é que chama debrum. É uma tira de tecido que você usa para fazer um acabamento. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou reservar o meu forro, o meu acabamentozinho, o zíper. Vou pegar a minha manta. Vou colocar o meu tecido principal. Ó, ele tá um pouquinho maior. Foi proposital, tá? Porque na hora que eu passar no ferro, ele vai expandir. Aí, eu vou passar no ferro pra estabilizar na minha peça. Tudo bem? Depois que eu fizer isso, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz um matelacê que eu fiz na peça principal que eu coloquei no Instagram. Tá bom? Prontinho. Ó, fiz uma costurinha de segurança em volta da minha peça, tá bom? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer uma tela C. Eu já comecei. Ó, eu faço os risquinhos. Aqui tem mais ou menos 1 centímetro de espaço, né? Por quê? Porque a minha peça é pequena. Se a sua peça for maior, você faz maior, tá? Existem réguas específicas para se fazer esse tipo de risco. Mas quando a gente não tem, a gente usa os artifícios que a gente tem. Não vai deixar de fazer a peça porque você não tem uma régua específica, né? Então, você usa a régua que você tem. Eu tô fazendo a olho nu, mas você pode medir. Eu risco o lado da manta. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha máquina de costura, né? Dica, quando você for fazer qualquer peça, já deixa 2 bobinas cheias da cor da linha que você vai usar, tá? Para que você não tenha que parar seu serviço para encher bobina, enfim. Já faça logo isso que facilita sua vida. Então, eu vou passar uma costura aqui onde eu marquei. Ó. Isso eu vou fazer de fora a fora até chegar aqui no final. E aí, vai transparecer do lado de cá. Se você preferir, você pode quiltar. Existe um pezinho específico para quiltar. E aí, você vai fazendo, você pode aproveitar o desenho, fazer em volta dele, enfim, fica a seu critério, tá? Eu vou fazer uma tela C porque eu acho que é mais fácil e mais rápido. Tudo bem? Então, eu vou passar a costurinha, tudo bonitinho e trago para mostrar para vocês. Prontinho, ó, passei a costura em cada um dos riscos que eu fiz. Olha como fica do outro lado. Se você quiser, você pode fazer
do outro lado. Aí depois que você passou a costura, você vem com lápis, opa, e risca e passa a costura toda do outro lado. Fica a seu critério, tá? Eu vou passar de um lado só. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou virar minha peça pro direito. Vou pegar o meu zíper, que eu já desmontei ele. Vou colocar os dentinhos virados para baixo e o acabamento do zíper virado para fora, bem em cima do meu tecido. Não precisa deixar margem de costura, porque aqui já tem margem de costura, tá bom? Vou pegar o meu forro e vou colocar ele frente com frente, frente do forro com frente do meu tecido principal. Vou colocar o meu zíper bem rentezinho aqui e vou prender porque eu vou passar uma costura. Olha lá. Eu vou passar uma costura aqui, prendendo tudo. Tecido principal, zíper e forro, tá? E trago pra mostrar pra vocês. Costurinha passada, passei a costura. O que é que eu vou fazer agora? Vou virar o meu forro pra dentro. Vou passar no ferro pra acertar direitinho. Deixo o meu forro pra cá, ó. Pra colocar esse zíper em evidência. Ó, tá vendo aqui? E vou rebater a costura aqui, pregando o forro e o tecido principal para estabilizar o meu zíper. Depois que eu fizer isso, vamos supor que eu já tenha feito a minha costurinha rebatida aqui e aqui, ok? Eu vou abrir novamente o meu forro e vou fazer o mesmo processo com o outro lado da minha peça. Vou colocar o dentinho do meu zíper virado para baixo, com o acabamentozinho do zíper virado para cima. Lembrando que o que sobrar de zíper aqui é o que vai sobrar aqui, tá? Ó. Vou alfinetar que eu acho que fica melhor, para vocês poderem entender. Então, eu vou colocar aqui. Aqui. E aqui. Ó. O que é que eu vou fazer agora? Meu forro não tá aqui, eu venho com ele, ó. Do jeito que tá aqui, eu venho com ele, passo pra cá. Pego os alfinetinhos que eu coloquei e ponho novamente, prendendo junto o meu zíper e o meu tecido principal que tá quiltado. Ou com uma tela C, como queira. Vou passar uma costura e venho virar pro outro lado junto com vocês pra gente poder terminar a peça juntos. Fiz a costurinha, ó. Prendendo o outro lado do zíper. Agora eu vou virar a minha peça pro lado direito. Olha lá. Virei, não tem segredo. Aqui, onde eu já tinha rebatido a costura, eu fiz um ponto decorativo. Se a sua máquina tiver um ponto decorativo, você pode colocar. Se não, você pode fazer um zigue-zague, uma costura reta, tá? O efeito é o mesmo, aqui é só um enfeite. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Costurinha rebatida dos dois lados, ó. Já tá dando um formato a peça, né? Já tá ficando bonita. O que é que eu vou fazer? Aqui eu deixei, ficou o espaço mais curtinho do zíper, aqui o espaço maior. Então, eu vou virar pra cá. Ó. Assim, pra ele já tomar formato, tá vendo? E aqui eu vou colocar o cursor do meu zíper. Como que eu faço pra colocar o cursor do meu zíper? Eu corto um pedacinho do dente de um lado só do meu zíper, ó. O outro lado fica inteiro. Deixa eu tirar essas linhazinhas aqui.
Ó. Um ladinho só eu cortei. Eu vou vir aqui. Vou pegar o meu cursor. Eu tenho que lembrar que ele tem que ficar do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou pegar o meu cursor. Esse é um cursor que aqui é largo, porque o dente do meu zíper é largo. Vou colocar primeiro do lado que eu não cortei. Encaixo primeiro ele, ó. Encaixo primeiro ele. Quando eu ver que chegou mais ou menos do mesmo tamanho, eu encaixo o outro lado que eu cortei e puxo. Puxo tudo, ó. Tá vendo que deu certinho aqui e deu certinho aqui. Eu abro novamente só aqui no começo. E faço o mesmo processo. Coloco primeiro do lado que eu não cortei. Depois encaixo o lado que eu cortei. Seguro aqui em cima o zíper e puxo. E aqui eu mantenho. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa ponta e outra aqui nessa ponta para não correr o risco de na hora de eu virar o meu zíper abrir, o meu cursor sair, eu ter que fazer novamente o serviço. Então, eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui só para ele não sair, tá bom? Passei a costurinha de segurança dos dois lados, ó. Agora, o que que eu preciso fazer? Virar essa peça pro avesso novamente. Não tem importância não, a gente abre aqui, ó. O zíper não vai abrir porque a gente passou costurinha de segurança. E a gente precisa virar toda essa peça pro direito. Sem medo de ser feliz. A gente vai passando. Ó. Acerto o meu forrinho. Cortar essa linhazinha aqui. Olha lá. Agora eu preciso acertar aqui. E medir o meio da minha peça. Nessa posição, ó. Aqui eu vou ter... Deixa eu medir na fita métrica que eu acho que fica mais fácil. 4 pra cá, a partir da costura do zíper. 4 pra cá. Então, eu já achei o meu meio. Do lado de cá, eu vou marcar o meio da minha peça. Isso aqui vai bater com o dentinho do zíper, tá? Meio, meio. Faço a mesma coisa do lado de cá. Vejo se aqui tem 4 centímetros. Isso aqui tem 4 centímetros, tá certinho. E aqui eu vou marcar de acordo com os dentinhos do meu. Aí, o que que eu vou fazer agora? Lembra do pedacinho de viés que eu cortei? Ou do seu debrum? Você vai dobrar ele ao meio, ó. E nessa posição, você vai colocar ele aqui pra dentro. Deixa um pouquinho pra fora, pra você ter uma noção. E você vai passar uma costura, prendendo esse acabamento do viés, forro, tecido principal e manta, passa uma costurinha de fora a fora. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, dobrei o meu debrum ou o meu viés, e nessa posição, a abertura tá pra cá. Eu vou colocar aqui, deixando um pedacinho pra fora, medindo no meu meio, olha lá, certinho. E aqui eu vou prender e passar uma costura de fora a fora dos dois lados. Uma costura aqui e uma costura aqui. Prontinho, ó. Costurinha passada dos dois lados. Um pezinho de máquina, tá, gente? Ó. Olha o que que a gente tem que prestar atenção, tá vendo? Aqui não costurou. Então, meu pezinho de máquina eu vou ter que refazer. Passar mais uma vez aqui, ficou muito rente. Aqui deu tudo certo. Então, eu vou repassar aqui a costurinha. Agora sim, ó. Tudo costuradinho, bonitinho.
que que eu vou fazer? Lembra que eu falei que a gente ia precisar de pedacinhos de viés ou de debrum para fazer o acabamento? Eu preciso fazer um acabamento aqui, ó. Então, qual é a forma correta de pregar o viés? Você vai abrir um lado do viés, pelo menos é assim que eu faço. Costuro aqui, ó, costuro aqui. Depois que eu costuro, eu venho, dobro e costuro o outro lado. É assim que eu faço. Então, eu vou fazer essa costura desse lado. Vou fazer a passo a passo desse pra mostrar pra vocês e o outro eu já vou pregar direto, tá bom? Então, eu vou pregar essa primeira parte. Vou abrir um lado do meu viés e vou passar uma costurinha aqui onde tem a dobra. Olha lá, preguei a primeira parte. Aí eu vou vir aqui, deixa eu cortar esse excesso de acabamentozinho aqui. Ó, vou dobrar. Ó aqui como é que já fica o acabamentozinho, ó. Pro lado de cá, olha aí. E vou passar uma costura prendendo aqui. E aí, esse acabamento já fica pronto. Eu passo por esse lado a costura, tá? Mas se você se sentir confortável passando do outro lado, sem problema nenhum. E aí, eu corto os excessos, tá bom? Olha lá, viés pregado dos dois lados. Ó, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer a minha caixinha. Ih, a pessoa ficou gaga, Jesus. Eu preciso fazer a minha caixinha de leite. Como é que eu vou fazer a minha caixinha de leite? Existem artesãs que já produzem o material, até vendem, né? Mas a gente usa aquilo que a gente tem. Então, eu faço uns quadradinhos, a minha medida é 2 por 2. Então, eu já faço um quadradinho no papel A4 mesmo, para poder marcar as minhas caixinhas de leite. Como essa é uma medida muito pequenininha, eu já tenho a medida guardada. Olha lá, eu fiz no papelzinho mesmo, aqui tem 2 centímetros por 2 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, você pode pegar um lápis 6B, eu tenho uma caneta que eles chamam de caneta invisível. A partir da minha costura, onde eu preguei o viés, eu vou marcar a minha caixinha de leite. 2 por 2. Essa caneta é bom que depois com ferro ou com um secador ela apaga. Marquei aqui. Faço a mesma coisa do lado de cá. Ó. E a mesma coisa do lado de cá. E aí, eu tenho as 4 caixinhas de leite. O que que eu vou fazer com essas caixinhas de leite? Eu vou recortar. Então, eu venho aqui, ó. Ó, eu vou recortar em cima da minha costura. Meu Deus, vai cortar o acabamento de viés? Sim. É o necessário. Então, eu venho aqui e corto a minha caixinha de leite. Eu vou fazer isso dos 4 lados para que eu consiga fazer o acabamento. Então, eu faço a caixinha 2 por 2 a partir da minha costura onde eu coloquei o viés. E faço isso dos 4 lados e recorto. Caixinhas cortadas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu zíper. Ó, meu dedinho aqui, onde é que tá. E aí, eu vou fazer isso. Olha lá. A mesma coisa eu faço do lado de cá. Ó. Boto meu acabamento pra baixo, tá? Que eu já preguei o viés. Por que que tem que ser 2 por 2 a minha caixinha de leite? Porque você colocou um acabamento aqui pra puxar o zíper. Se você fizer maior, pode ser que você acabe cortando ou costurando ele. Você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Ó, automaticamente a costura que você fez vai pra baixo.
pode botar um alfinete, não tem importância. E eu venho aqui e faço a mesma coisa do lado de cá. E aí, eu vou passar uma costura aqui, outra aqui, aqui e aqui. Depois que eu passar essas costuras, eu vou fazer o mesmo acabamento no viés. Não tem esse acabamento que a gente fez aqui, passo a passo, você vai fazer a mesma coisa em cada um desses 4 cantos, tá bom? Eu vou fazer e trago pra mostrar pra vocês. Olha lá, prontinha, ó, acabamento pregado. Agora eu vou virar minha peça pro lado direito, acertando os cantinhos. É uma pecinha que fica bonitinha tanto do avesso quanto do direito. O acabamento do viés é que vai dar o formato, né, da sua peça. Olha, eu botei um mimozinho aqui, que foi uma fitinha de cetim. Puxei, minha bolsinha tá pronta. Botei uma etiquetinha, ó, na lateral da minha costura. E o estojo tá prontinho. Ó, é um estojinho que cabe bastante coisa dentro dele e ele ocupa pouco espaço. E ele é fácil de fazer. Então, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais com Simone Arte em Tecidos e coloca toda a sua criatividade em prática. Aguardo você no próximo vídeo. Kisses, bye bye!